A escritora inglesa Virginia Woolf escreveu: "A escrita não é senão ritmo." Querido diário, no encontro passado eu falei sobre as camadas narrativas que moldaram o conto que eu estou escrevendo. O Grito da Morte, o Ilade Ku ou o Ulo da Morte. Hoje eu gostaria de falar contigo sobre alguns elementos da linguagem que eu utilizei para a produção deste conto. Eu sempre penso que uma escrita literária, ela tem uma linguagem própria que vai estar carregada de elementos de sentido, de representações, ora para os seus personagens, ora para a ambientação que eu desejo produzir, ou para o contexto social em que eu enquadro esta narrativa. Neste conto não é diferente, sendo contemporâneo, a linguagem é mais acessível, tem alguns elementos que nos lembram desta contemporaneidade. Querido diário, aquilo que me traz à contemporaneidade, primeiro são os personagens, que é o Milton e a sua esposa, fora o contexto pandêmico que eles vivem. Mas há alguns outros itens que me chamam a atenção, que eu achei importante trazer nesse texto, e depois eu tive que rever se isso era mesmo necessário. Sabemos que o personagem principal, o Milton, ele é um hétero top, um burguesinho, síndrome de e ele tem aquela síndrome de vira-lata muito peculiar para uma classe em ascensão. Por isso, não vai ser estranho ouvir do personagem ou ser um elemento do texto os estrangeirismos em excesso. Querido diário, não sou daqueles que fazem guerras culturais por conta da inserção das línguas estrangeiras ao português moderno do Brasil, mesmo entendendo que o português moderno falado nestas terras é o mais poético, é o melhor para a literatura, aquele que nos fornece mais elementos para uma narração e uma descrição que seja bem representativa para o seu grupo social ou até mesmo para a prosa poética, que é o caso do que eu produzo. Mas eu aceito também os estrangeirismos mesmo porque eu os utilizo no dia a dia. Entretanto, nesse conto estava acontecendo algo assim muito sui generis com relação aos estrangeirismos que em primeira vista não me incomodou, mas depois que eu sentei com um amigo, o Adalmo, e fizemos a leitura do conto, ele falou: tem alguma coisa causando chiado no seu texto que pode ser essas linguagens estrangeiras. Me explico. Há um momento na narrativa que os personagens viajam para a Alemanha e o Milton sai citando termos aleatórios em alemão, o que causava um estranhamento na leitura e na prosa poética que eu estava produzindo no meu projeto poético enquanto narrativa literária. Um deles, por exemplo, era o termo cuco. Cucaxur. Ele é um dos elementos principais da narrativa, pois dão o tom da dramaticidade para a personagem feminina, a esposa. Mas havia outros, por exemplo, lugares onde eles passaram, as ruas em que eles circularam. Stanisława Leszczyńska. Imagina isso num texto, como causa estranhamento. Então eu achei por bem retirar alguns do texto e aportuguesar outro, fazer o que nós brasileiros fazemos de melhor, adaptar. Querido diário, acredito mesmo que o texto ele é um ritmo, como nos afirmou a Madame Virginia Woolf. Um texto ele reflete um ritmo, quando não do seu autor, que vai nos ditar, por exemplo, se foi A ou foi B que escreveu, mas também o próprio ritmo do texto, para que ele se faça em sua grandiosidade e demonstre que a narrativa tem um ritmo próprio, um rebolado, um dançar, um quicar, que seja característico dele. É claro que no meu texto ele tem um ritmo próprio, então é isso que eu busquei. Ponto final.